Olá, pessoal. Eu sou o André Azenha. Obrigado quem está acompanhando a gente aí em mais uma live de sábado. Reforçando sempre os convites aí. Quem estiver gostando, curte aqui a página, clica em ver primeiro, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue o Instagram, que assim vocês ajudam a gente a divulgar nosso trabalho. Eu já queria reforçar os convites para as próximas lives. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, eu vou conversar com a cineasta Andréa Pasquini, diretora dos Melhores Anos de Nossas Vidas. Ela fez o filme Fiel também, sobre a queda e a ascensão do Corinthians em 2007 e 2008. Está preparando o filme sobre a banda Angra, sobre o Miele, entre vários outros trabalhos. No sábado, às 6 da tarde, daqui a uma semana, eu converso com o ator, diretor, produtor Paulo Betti, dispensa apresentações. E na outra quinta, eu vou conversar com a cineasta Sabrina Fidalgo também, falar sobre cinema. E hoje, noite de rock, bebê, tá aqui o Elvis. Eu vim até a caráter para conversar com o meu convidado, os Beatles aqui, o Lucas Krempel, jornalista, repórter do Caderno Galeria do Jornal Tribuna e principalmente editor do Blog and Home, dos principais sites de rock do país, aí que faz um trabalho bem amplo cobrindo o rock do país. A gente vai falar sobre jornalismo cultural. Lucas, obrigado aí pela presença, por dividir sua trajetória com a gente aí. E eu queria já começar perguntando para você como é que você se enveredou pelo jornalismo cultural, duas áreas que nós escolhemos em comum, jornalismo e a cultura, que são geralmente duas áreas que são renegadas por muita gente, assim, principalmente esse presidente que está hoje aí, que odeia a cultura e odeia a imprensa, né? Mas enfim, a gente está na luta. Me fala um pouquinho da tua carreira, como é que você seguiu esse sonho aí? Beleza. Antes de mais nada, boa tarde, André. Obrigado aí pelo convite. Uma honra conversar contigo aí sobre isso, né? Sobre jornalismo cultural, música, coisas que a gente é muito ligado mesmo. E queria falar assim, falando sobre o início da carreira, né? A minha carreira no jornalismo é algo que eu já sonhava desde pequeno, assim, né? Porque desde que eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, era daqueles que pedia para a mãe comprar revista, pedia para o pai comprar o jornal e ficava lendo editoria de cultura e tal. E então, assim, eu sempre tive esse interesse, entendeu? E a parte cultural, ela está muito relacionada também ao fato da música. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, por exemplo, meu irmão começou o The Bombers, que é uma banda que ele tá, inclusive, aqui na camiseta, né? Mas é uma banda que ele começou em 1995. Eu tinha 10 anos nessa época. Então, eu cresci no meio disso, né? Minha irmã, ela sempre foi muito ligada à dança, participou de vários grupos de dança. Então, assim, não tinha muito para onde fugir. A influência em casa, minha mãe é artista plástica também. Então, a cultura sempre teve muito presente, né? Meu pai era um cara que devorava discos de blues e jazz em casa, então eu cresci ouvindo isso, tanto que o primeiro grande ídolo que eu tive foi o Rolling Stones, que teve o início na carreira bebendo completamente no blues, né? Então, assim, tudo isso foi levando a esse caminho. Aí, 5 anos depois, 4 anos e meio depois que meu irmão iniciou a banda dele, eu iniciei a minha, muito influência dele, no caso, né? Então, iniciei o Gas Burner na época, uma banda que durou de 2 anos e meio a 3 anos. Não tinha nem 10% da qualidade que tem o The Bombers, mas foi minha primeira experiência assim na cultura, né? E aí depois do Gas Burner eu segui, a gente chegou até a gravar um disquinho, demo na época, né? E depois eu segui com meus objetivos de fazer jornalismo. Na faculdade, meus primeiros estágios, meus primeiros freelas que apareceram foram na área de cultura. Então, cheguei a fazer a Marina Santa Aldeia, que era uma casa noturna. Cheguei a fazer o Sesc com a Márcia Costa. Então, assim, eu sempre tive essa ligação com a cultura. E
quando eu me formei no último ano, eu já fiz um TCC, que foi o início da minha pesquisa, que era a história do rock em Santos, pegando desde os anos 60 até os dias atuais, porque eu via que as pessoas falavam muito de rock em Santos, falavam só de Charlie Brown Jr., né? Como se não existisse nada antes do Charlie Brown, como se não existisse nada durante o Charlie Brown e depois do Charlie Brown. Nada contra, é muito legal ter uma banda como o Charlie Brown aqui em Santos, que todo mundo gosta, que todo mundo elogia, todo mundo tem como referência, mas na real mesmo a gente já tem uma história muito rica mesmo, antes do Charlie Brown Jr. E isso estava meio esquecido. Você falava com as pessoas do Blue Up, as pessoas só enxergavam o Blue Up como uma banda de clube que toca música dos outros, né? O Blue Up teve um trabalho autoral. Você fala para as pessoas que nos anos 60 já tinha gente tocando nos inferninhos lá da Boca de Santos, na região do Valongo ali, do Valongo não, do Paquetá, do centro, e as pessoas nem imaginavam, né? Tipo, nossa, os caras tocavam rock naquela época, né? Então, assim, eu senti a necessidade de fazer esse trabalho de pesquisa. E aí eu mantenho até hoje, né, essa pesquisa. E quando me formei, fui trabalhar no Arte no DIC, que hoje está contigo, fazendo um trabalho excepcional lá também. Então, assim, o Arte no DIC foram 4 anos que me trouxe assim, um tempero bem forte de cultura, né? Porque até então, meus trabalhos na área cultural não tinham um apelo social, que é algo que eu sempre achei muito forte, assim, muito interessante de investir, né? E o Arte no DIC me deu toda essa bagagem pelo Zé Virgílio, com certeza, porque o Zé, você sabe muito bem, é um cara que domina demais essa área, é um cara assim, fora de série, que se ele fizesse um trabalho como o Arte no DIC em qualquer lugar do mundo que fosse maior que Santos, o Zé seria endeusado pelas pessoas, né? Porque a real é essa, fazer isso em Santos, tipo, não sei, as pessoas talvez não deem tanta bola, porque é Santos, sabe? Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Nova York, mas onde o Zé quiser fazer um Arte no DIC, você pode ter certeza que o negócio vai ser estrondoso, assim, porque ele domina bem essa área e ele faz isso com muito amor, né? Já até, pessoal, a gente está pondo no link aqui embaixo a live que eu fiz com o José Virgílio. A gente conversou sobre o papel das organizações sociais durante a pandemia, então acessem aí também. Foi uma aula de história. E, tá bom. Zé, um abração aí. E, Lucas, até chegar no Blog and Roll, como é que foi? Você concentrar anos de pesquisa, de shows, de freelas, e aí criar teu projeto próprio. Como é que foi esse caminho? Cara, o Blog and Roll, ele surgiu em 2011. Eu tinha 1 ano de casa, mais ou menos, na Tribuna, né? E foi uma coisa assim que eu já queria fazer, porque não entenda isso como uma crítica ao que era feito antes na Tribuna, mas a Tribuna nunca teve uma atenção cuidadosa com a música independente aqui da região. Então, por muitos anos, se você pegar o jornal A Tribuna nos anos 70, 80, 90, 2000, tinham matérias com bandas? Tinham, mas assim, posso até citar aqui Gustavo Klein, Márcio Bernardino no Expresso, Daniela Paulino, a Fernanda Mello, vários ali, a própria Flávia, que hoje está no Juice. Então, assim, muita gente ali deu atenção para a música independente da região, mas talvez não com a mesma intensidade que eu apliquei ali. Então, assim, o Blog and Roll é exatamente isso. O Blog and Roll ele surgiu para ser a voz do artista independente na região, dentro do Grupo Tribuna. Então, assim, vamos fazer isso e vocês vão ter o espaço de vocês aqui. Então, assim, é uma coisa frequente. Você tem um blog, então diariamente você está dando espaço para esses artistas. Então, o que eu vejo, assim, quase 9 anos depois de Blog and Roll, que a gente tem um público fiel, sabe? A gente tem, tipo,
aquele número ali que está todo mês ali acompanhando nossas notícias. Tem as pessoas que cobram da gente mais iniciativas, tipo, pô, faz evento, faz festival, faz isso, faz aquilo. E a gente vai fazendo as coisas de acordo com o tempo, né? Porque, assim, é o que eu falo para todo mundo, eu sou jornalista, eu não sou produtor. Então, a pessoa fala, pô, vamos fazer um festival. Cara, você vai me apoiar? Se você que é produtor e sabe montar um evento, a gente pode conversar e fazer isso juntos. Pô, vamos fazer, sabe, qualquer iniciativa que fuja do que eu sou especialista, assim, eu acho que eu preciso estar acompanhado de pessoas que entendem. Isso daí é uma coisa que eu aprendi muito com o Zé Virgílio, né? Tipo, eu posso não ser a pessoa certa para fazer um evento, mas se eu tiver acompanhado de pessoas que entendem disso, a gente pode juntos fazer um negócio bem interessante, assim, né? Então, o Blog and Roll acabou que virou uma referência, assim, né? Hoje, nosso maior público não é nem da Baixada Santista, nosso maior público é em São Paulo. É isso que eu ia perguntar. Hoje o Blog and Roll ele atinge o Brasil inteiro, assim. Deixou de ser um veículo com foco só regional, mas ele tem uma amplitude nacional. Não, no começo ele era muito regional, então eu lembro que eram 2 sites assim que tinham esse foco na música regional na época, que era o Blog and Roll e o Cena da Baixada. O Cena da Baixada que era feito por 2 meninos super interessados assim no assunto, que é o Vitor Birket, que hoje está depois da Tempestade, uma banda aqui muito boa de Santos, e o Rodrigo, né? O Rodrigo Monteiro, se eu não me engano. Eu não sei por onde ele anda, mas na época os dois faziam um trabalho muito legal assim com o Cena da Baixada, e o Blog and Roll corria junto ali na mesma época, não tinha, sabe, rivalidade nem nada, a gente trocava ideia, via o que podia melhorar um com o outro e tal. E o Rodrigo era estagiário na Tribuna, inclusive, né? Então, o blog foi muito importante naquele começo para mostrar que os artistas da região iam ter o espaço deles ali. Só que com o tempo, eu comecei a ver que não era justo o Blog and Roll ser só sobre a Baixada Santista, porque é um veículo online. Então, cara, qualquer pessoa no mundo pode acessar o Blog and Roll. Se eu fizer uma versão em inglês ali, eu vou conquistar um público fora, sabe? Se eu ficar só no português, eu consigo pegar o Brasil inteiro. Então, eu falei, não, a gente tem que falar de outros lugares também. Então, a gente começou a falar de shows, começamos a falar de outros artistas, de outras regiões. Aí, quando teve o canal no YouTube, que está desativado, mas a gente deve reativar em breve, a gente começou a fazer especiais também. Então, bandas de Alagoas, bandas do Rio Grande do Norte, bandas do Paraná. E aí, nisso, as pessoas começaram, meu, interessante, os caras lá em Santos têm um projeto assim, assim, assado. E aí começaram a mandar o conteúdo deles para sair no blog também, a parte escrita. E aí eu falei, bom, vamos investir nisso. Aí, voltando ao que eu comentei, hoje o nosso maior público é São Paulo, capital, segundo maior público é Santos, terceiro é Rio de Janeiro, e aí, assim, vai intercalando uma grande capital com uma cidade da Baixada, entendeu? Mas tem gente que acompanha a gente de outros países e tal, mas é isso, não tem como o Blog and Roll falar só sobre Santos e Baixada Santista, se nosso maior público é São Paulo, e é quase o dobro de audiência em São Paulo, sabe? Então, por isso que a gente acabou ampliando o alcance do blog também, né? Lucas, até uma provocação, porque você falou da questão de abrir espaço para as bandas e tal, né? Eu lembro, a gente tem estilos diferentes de jornalistas do ramo cultural na música, por exemplo, o Lúcio Ribeiro, que fazia uma coluna bem famosa em São Paulo, ele tinha essa coisa de estar junto com a cena e tal. Já tem outros colegas nossos que preferem manter um distanciamento e achar que não pode haver essa brodagem, essa aproximação. Qual que é o limite aí na relação entre o seu papel jornalístico, observador, tem resenha também no Blog and Roll, e a aproximação com as bandas, assim? Cara, eu posso te dar de exemplo o próprio Lúcio Ribeiro que você citou. Você vai ver que o Lúcio começou com uma coluna na Folha de São Paulo,
O Popload virou um Popload, blog. O Popload agora está ainda maior. O Popload virou um festival que traz vários nomes internacionais, alguns que nunca vêm para o Brasil. E o Popload foi vendido para Time for Fun, que é o maior grupo de entretenimento do Brasil. Uhum. Então, assim, cara, é óbvio que se eu tivesse que falar, bom, esse aqui fez o caminho certo, o Lúcio Ribeiro fez, com certeza. Tenho minhas críticas a algumas coisas, tenho. Claro, ninguém é perfeito. O Lúcio também tem algumas coisas que eu não concordo muito, mas o trabalho dele é impecável, cara. Então, assim, o que o Lúcio Ribeiro fez com o Popload é óbvio que é um negócio que me inspira, porque o Blog and Roll começou com um blog, depois virou uma página, uma coluna no jornal A Tribuna, que é um dos maiores jornais do Brasil, tem mais de 125 anos de história. O Blog and Roll começou a fazer alguns eventos, testes, né, que a gente fez alguns anos atrás. Agora o Blog and Roll está fazendo essa ação social que a gente deve conversar aí. Sim, já. Então, assim, eu ainda sou um peixe pequeno perto do Lúcio, mas com certeza quando eu olho os feitos dele, tipo, eu me inspiro, para mim é inspirador. E eu acho que assim, o limite que tem que ter é que assim, você tem que separar muito bem a amizade do profissional. Então, fulano tem uma banda horrível, só que, tipo, o cara é mó legal. Meu, desculpa, você quer mesmo que eu resenhe seu álbum? Tipo, a gente tem uma coisa no Blog and Roll que é assim, se o som é ruim, a gente não vai perder nem nosso tempo resenhando. Porque para que a gente vai gastar nosso espaço para chincalhar o trabalho de alguém se a gente pode aproveitar o espaço para enaltecer o que tem de bom aí, né? Tem muita coisa boa sendo feita. Então a gente até conversa, pô, joga real pra banda mesmo, ó, cara, o trabalho não tá muito legal não, tal, não sei o quê. Então, assim, não, mas eu quero que vocês detonem mesmo, tal. Se alguém tiver disposto a ouvir o álbum e detonar, beleza, mas a gente evita. Então, eu acho que o principal é isso, você separar o profissional do amigo. Você pode frequentar o show, você pode ser amigo do artista. A gente tem muitos amigos de bandas e produtores e tudo, só que assim, existe uma questão ética ali, né? Então, por exemplo, a gente tinha um colaborador no blog que ele tinha banda. Tipo, ele nunca falava da banda dele, óbvio. Quando a gente fez alguns eventos que dependiam de votação popular, por exemplo, para escolher quem ia tocar num festival, a banda do cara foi cortada logo de cara. E eu expliquei, falei, desculpa, mas não é justo você que trabalha no blog concorrer com a tua banda, porque se tua banda ganhar, mesmo que seja no voto popular, eu vou dar margem para as pessoas acharem que eu manipulei ali para você ganhar. Então, a gente tem esse corte. Outra coisa, essa questão dos assédios que estouraram aí essa semana. Teve a história do Japinha, do CPM e outros casos também. PC Siqueira, né? PC Siqueira. Do PC Siqueira eu tô falando que é montagem, eu não sei. Mas assim, do Japinha, cara, é comprovado. Então é óbvio que eu não vou falar do Japinha no blog. Tipo, cara, ele foi super simpático quando falou comigo? Foi super simpático. Mas eu sou homem, né? Tipo, ele não tinha interesse ali, né? Então, assim, se eu fosse uma menina de 16 anos, talvez seria diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um limite, sabe? O cara fez aquele negócio, pô, então peraí, meu, não dá pra gente compactuar com isso, passar um pano e falar, o cara é incrível, é um excelente baterista. Não rola, sabe? Então, a gente tem algumas coisas, a gente tá construindo um código de ética, um código de conduta no Blog and Roll. E, inclusive, essa semana mesmo, eu criei um grupo no WhatsApp no qual eu coloquei jornalistas mulheres de 5 sites que eu considero referências. Não tem nenhum grande site, são sites mais ou menos do porte do Blog and Roll, mas todos têm mulheres colaboradoras, e eu falei assim, eu não quero que o Blog and Roll seja o grito do excluído, que a gente fique lá gritando sozinho,
que algumas atitudes a gente não pode tolerar. Então, eu juntei essas meninas e falei assim, ó, vocês vão discutir isso aqui, colocamos uma advogada lá, e a real é que é isso. Não importa se o cara é amigo, se o cara é legal, se o cara, tipo, pisou na bola, a gente vai ter que fazer alguma coisa, sabe? A gente não pode passar um pano. A real é essa. Então, o Japinha, como eu te disse, me tratou super bem todas as vezes que a gente conversou, mas na hora que ele teve que fazer a matéria lá falando do que aconteceu, a gente fez do mesmo jeito, porque, em primeiro lugar, vem o jornalismo, né? E a gente aprende na faculdade a questão da ética e tal, né? Alguns, né, carregam isso da própria família, não precisa nem de faculdade para entender que você tem que ser ético nessa profissão. E então, eu acho que isso diz muito sobre as fake news, né? Porque desde que falaram que o nosso diploma de jornalista não tinha mais validade, se abriu o espaço para uma série de pessoas malucas que escrevem o que quer, falam qualquer coisa e paciência. Então, assim, os caras não têm ética alguma. Então, a gente tem ética. Então, a gente nunca vai deixar contaminar isso. A gente tem essa questão do limite, o que você me perguntou. Então, assim, amigos, amigos, negócios à parte. Então, a banda pode ser horrível, mas ela quer ser entrevistada, a gente vai entrevistar, a gente vai colocar nossa crítica. A banda fez uma coisa horrível, a gente vai falar sobre essa atitude da banda e não vai esconder, sabe? Porque Já teve alguém que veio chorar, reclamar depois de alguma... Deve ser algo não raro, né? cara, sempre tem. Ai, não gostei do que você colocou ali. Ai, não concordo com a influência que você falou que minha banda tem. Ai, meu, de tudo que você pode imaginar, os caras reclamam. E também tem a galera que é louca, né? Por exemplo, teve recentemente um duo chamado Umbralina aqui de Santos, que eles apareceram e, assim, teve uma pequena confusão entre a assessoria de imprensa e pessoal de redes, do blog e tal, que pintou a banda como um black metal kardecista. Só que black metal kardecista nem existe, né? Porque se é kardecista, é white metal, né? Então, assim, as pessoas ficaram, que absurdo, black metal kardecista. Só que não ficaram só em cima disso. Começaram a bater na questão que o vocalista parecia o Lula cantando. Começaram a reclamar que o som era isso, o som era aquilo. Só que assim, todo mundo reclamou e o cara bateu 16 mil acessos em 24 horas. Aí eu te falo, qual banda independente em Santos que bate 16 mil em acessos em 24 horas? Então, assim, para que detonar o trabalho do cara, sabe? Ah, é bizarro, é isso, é aquilo. Tá bom, mas é o trabalho do cara. Da mesma forma que o cara não vai lá e fala, tua banda é uma porcaria, e fica fazendo campanha para todo mundo acessar teu vídeo porque é ruim, você não tem que fazer isso com o outro. Então, a gente tem que respeitar as diferenças e deixar. Mas tem gente que vem reclamar de tudo, assim. Reclama que a banda é criticada, reclama porque não gostou da crítica feita para a banda do amigo, tudo isso. Tudo, acontece de tudo que você pode imaginar. Como é que é a tua rotina aí com o Blog and Roll? Trabalho de pesquisa, procurar as pautas, saber o que destacar, o que colocar de lado, quais festivais cobrir, quais discos resenhar? Como é que é esse processo de escolhas e tua Então, relação com os colaboradores também? uhum. No começo, os primeiros 3 anos do blog, eu era sozinho, né? Então, eu tocava o blog praticamente sozinho. Eu acho que no terceiro ano e meio, eu passei a ter o apoio do Lupa, que é um grande jornalista, que agora mora lá em Marília. E o Lupa, na época, era recém-formado, assim, né? E ele veio e me acrescentou uma série de coisas legais no blog. E a gente foi crescendo juntos ali, com o blog e tal. E quando entraram os colaboradores, eu acho que isso daí tem uns 4 ou 5 anos já que os colaboradores entraram, eu consegui fazer um direcionamento melhor. Então, por exemplo, eu sou um jornalista, eu gosto de música, estudo música, mas eu não sou o maior especialista, por exemplo, em black metal. Eu não sou o maior especialista em grindcore.
eu tenho um conhecimento geral, amplo, só que não aprofundado de tudo que é segmento. Então, eu falo assim, não, eu preciso de pessoas que sejam especializadas nisso, que gostem disso. E aí, no caso, por exemplo, o Cláudio Azevedo veio e falou para mim, Lucas, quero fazer uma coluna de discos de metal só. E aí entra black metal, entra grindcore, entra thrash metal, meu, tudo que é metal que tu pode imaginar. Eu falei, pô, legal. Só que ele só falava de banda gringa. Eu falei pra ele, pô, tem uma porrada de banda no Brasil e tal. Você não quer fazer uma também para as bandas brasileiras? Aí falou, pô, eu faço, claro. E aí ele começou tipo, a explorar, cara, tudo, assim. Chegou uma época que ele começou a mapear o Brasil semanalmente, assim. Tipo, no Acre descobri que tem tal banda, em Roraima tal banda. E aí, tipo, uma banda ia falando da outra e ele foi montando um acervo ali, assim, muito grande, muito rico. Se você pensar que é uma pessoa focada nisso e conseguiu montar tudo isso, sabe, é louvável o trabalho dele. Então, depois eu vi o K-pop aparecendo como uma coisa forte. Aí você fala, pô, mas K-pop já não tem nada a ver com rock. Mas a real é que, assim, se você fica muito só no rock, você não cresce. É muito difícil. E eu sentia que, assim, o meu público, o cara é pai e ele entrava no Blog and Roll para ler sobre hardcore. Só que a filha do cara curte K-pop. Então, o cara compartilhava o link do K-pop do mesmo jeito. Eu já vi isso várias vezes. Então, antes do K-pop virar o que virou hoje, eu percebi que ele estava em alta. Tinha uma estagiária que trabalhava comigo na época, a Fernanda Durante, ela falou, pô, eu quero escrever sobre K-pop. Você se incomoda? Eu falei, não, imagina. E ela começou a escrever sobre K-pop. Virou a nossa referência aqui em K-pop, sabe? Se você quer falar alguma coisa de K-pop, você tem uma jornalista em Santos, agora está em São Paulo, né? Mas que tem um conhecimento amplo de K-pop. Depois veio a Isabela dos Santos, que foi também estagiária minha lá no Jornal Tribuna, e aí ela, super apegada ao hip hop, e ela falava, meu, por que o Blog and Roll não escreve de hip hop? Eu falei, não, eu já tentei fazer algumas matérias e tal, só que assim, eu não tenho esse conhecimento aprofundado do hip hop para falar, eu vou fazer uma coluna de hip hop. Então, se você quiser fazer, tal, ela, não, eu quero, tal. E hoje o hip hop, eu posso te dizer que assim, ele tem uma audiência igual ou maior do que os posts sobre rock no Blog and Roll. Porque o hip hop, assim como o rock, ele estava excluído. Tipo, as pessoas não tinham um site para falar de hip hop aqui na região. E se você olhar, cara, você tem batalha de rima na Baixada Santista inteira. A gente tem um colunista agora, que é do Litoral Norte, chamado Rafael César, que ele fala sobre a cena hip hop do Litoral Norte. Cara, é absurdo. Tem hip hop pra caramba lá. Tem um dia municipal do hip hop aqui em Santos, né? Exato. Cara, é muito forte. Então, assim... Pessoal do movimento Muito Prazer, meu nome é Hip Hop, o Orlando Rodrigues e o DJ Mamute fazem várias ações também. Sim, exatamente. Então, assim, o hip hop é muito forte na região. Então, meio que a relação acabou indo para esse lado com os colaboradores. O cara falava assim, pô, eu sou especializado em tal coisa, assim, tipo... O cara não fala dessa forma, obviamente, né? O cara fala assim, eu gosto muito de tal som. Eu falo, pô, tem a manha de escrever? Você escreve bem e tal, você já escuta isso, acompanha há tanto tempo. Ah, não, beleza. A pessoa vai e faz isso, e aí o que eu vejo é um trabalho muito, muito bom mesmo, assim, sabe? Então, hoje a gente tem essa divisão, que é muito importante. A questão de shows, festivais, eu falo para eles, é importante a gente estar presente em tudo e todos. Então, se a gente não consegue, a gente pelo menos tenta estar em tudo e todos. Em São Paulo, por exemplo, você não pode ignorar um Lollapalooza, sabe? Lollapalooza é o nosso Rock in Rio aqui. Ele é muito gigante. Então, assim, sempre que tem Lollapalooza, a gente tem uma coisa que a gente tem que entrevistar pelo menos metade do line-up do Lollapalooza para mostrar, assim, que a gente está acompanhando aquilo. É o festival de música com o maior público no estado de São Paulo.
Ah, mas e os festivais da região? A mesma coisa, a gente não deixa de lado. Tanto que ano passado, o Santos Rock Festival, a gente inclusive fechou uma parceria, né, com a Shows em Santos para colocar bandas da região para tocar no line-up do cara. Porque era um line-up que tinha Ira, Paralamas, Jota Quest, CPM. Aí eu pensava assim, você não precisa de 3 grandes bandas por noite. Você precisa de 2 grandes bandas por noite que o público vai ser o mesmo, não vai ter Uhum. menos gente. E coloca uma banda da região. Aí o cara fala, não, nada a ver. Vai, vou colocar um palquinho lá do lado e a banda que toca nesse palquinho do lado. Eu falei, não, tá bom. A banda foi lá e tocou no palquinho do lado. Aí eu te falo, qual é a importância para mim? Pô, eu estou fomentando a música independente de Santos além do blog. Eu estou indo já para uma outra parede, no caso, na participação nos festivais da região. Qual é a importância disso para a banda? A banda vai tocar para um público que ela não conhece, um público novo. Vai sair daquele nicho dos botecos da região para tocar no palco do Mendes, por exemplo. Ah, e qual é a vantagem para o produtor que traz esse grande festival? Cara, fomentar a música da região. Você está atraindo um público que não vai assistir CPM 22, J Quest, Paralamas. Então, assim, você está agregando um novo público e mostrando para essas bandas que você traz, super orgulhoso que trouxe essas bandas, você está mostrando o quê? Que, olha, eu estou de olho aqui na minha região. Na minha região a gente tem vários talentos que estavam escondidos e a gente não vai esconder mais, a gente tem que colocar eles aqui para tocar. Então, a cobertura de festivais e grandes shows é isso, a gente precisa estar em todos ou quase todos, e aqui no caso da região a gente tem que inclusive participar deles, sabe? A gente não pode deixar o negócio passar. Como é que é a relação com assessorias de imprensa, Lucas? Eu estou do lado de cá, mas ao mesmo tempo, como eu escrevo sobre cinema, recebo muito material. É uma relação de altos e baixos, é uma relação de parceria, de complemento. Como é que você enxerga? Você recebe muito material de assessoria? Cara, a assessoria eu acho que é fundamental, ela dá um apoio assim muito rico para a redação, até porque se você pensar a redação cada vez mais enxuta, né, em qualquer lugar, não é na tribuna, no Brasil inteiro isso, as redações estão cada vez menores, você precisa sempre dessa assistência. E aí essa assistência, por quê? Por exemplo, às vezes eu sou cobrado por alguém assim na rua ou nas redes, né? Hoje eu nem tenho mais rede social, mas às vezes vem crítica no WhatsApp mesmo, né? E a pessoa fala assim, pô, você fala disso, 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 mas você não fala de tal assunto? Eu falo, cara, mas como é que eu vou saber se você não aparece? Então, assim, tem muito artista, e não é só na música, no teatro, em tudo, que o cara vai lá, coloca no Facebook dele e pensa, bom, imprensa, vem atrás de mim, porque se você não vier é porque você não está prestando atenção no mundo. Aí eu te falo, redação hoje você tem 2 repórteres em cultura, às vezes um. Então, É você tem humanamente impossível, né? Não tem. tipo, cara, como é que eu vou conseguir dar atenção para todo mundo se as pessoas não aparecerem? Então, assim, de tempos em tempos, pô, vou provocar o pessoal da literatura, vou atrás de um por um, e aí, fulano, como é que tá? Que não sei o quê. Aí o cara fala e me apresenta 1 milhão de projetos. Aí vou no pessoal do teatro, vou no pessoal da música. Eu vou atrás deles e falo assim, meu, mostra aí o que tem de novo, sabe? Enquanto isso, tem um outro movimento, além desse de eu ir atrás, que são os assessores de imprensa, que diariamente me ligam, me mandam mensagem no WhatsApp, me mandam e-mail. Meu, os caras me acham quando eles querem. Então, assim, vem com quase sempre pautas ótimas, outras umas coisas assim intragáveis. O cara manda um álbum lá para a redação e fala assim, olha, mas eu mandei já o disco aí do fulano, hein? Aí você fala assim, tá, mas o fulano tem um trabalho horrível. Tipo, como é que eu vou falar? E assim, não é horrível no sentido de, é um gênero musical que eu não gosto. Não, é horrível porque tá mal gravado mesmo, sabe? É ruim porque, não sei, não é... Aí,
ainda vai falar assim, mas é tua opinião. Sim, é minha opinião. Eu já fiz muita matéria com o pessoal do sertanejo, de funk, e não necessariamente gosto desses estilos, mas eu não faço jornal para mim, eu não faço blog para mim, eu faço para o público. Claro que o sertanejo não cabe no blog and roll, porque é uma coisa que destoa completamente. Não tem lógica eu colocar sertanejo no blog and roll. Mas na tribuna faz sentido, porque o cara que lê a tribuna, ele gosta de sertanejo, ele gosta de rock, a tribuna é muito ampla. Então, eu sigo, cara, a assessoria de imprensa assim, é um trabalho que é fundamental, que dá o máximo apoio para a redação. Eu já fui assessor de imprensa, né, antes de ir para a redação em 2010, então eu sei muito bem a importância de uma assessoria de imprensa. Claro, tem os sem noção, né, que costumam ligar o horário de fechamento, sabendo que é horário de fechamento. Tem aqueles que, tipo, essa semana mesmo, não vou falar o nome da pessoa, claro, mas o cara ficou me fuzilando de mensagem assim, bom dia, e aí? E aí, legal, já leu? Oi, vamos falar. Oi, é hoje, hein? Eu falo, caraca, bicho. É hoje. Relaxa. É hoje nada, não é a Ludmilla, pô. É hoje. Aí eu pensava, cara, relaxa, né? Mas é isso a relação, é importante essa relação. Legal. Eu tava falando da tua rotina, aí tem muita gente que às vezes olha pra gente e fala, você escreve sobre cinema, você escreve sobre música, que vida boa, mas há um trabalho de pesquisa e, além disso, não só o consumo da arte que a gente está focado, mas também a gente precisa ler bastante. No seu caso, você precisa ver filme, porque tem filme que fala sobre rock, eu tenho que escutar música, porque tem a ver com o cara que fez a trilha sonora e tal. Como é que você tenta dividir a relação com a música com as outras artes, assim, com o consumo de cinema, de televisão, de literatura? Cara, é exatamente isso, é uma coisa insana, né? E realmente as pessoas fazem esse tipo de comentário, né? Que a cultura é mais moleza, cultura é isso, cultura é aquilo. Mas é curioso, porque no próprio jornal já aconteceu de eu puxar 3, 4 repórteres de falar assim, pô, Carla, e aí, quem vem para cá? Vem fulano, tal. E aí o fulano vem trabalhar com a gente e fala assim, caraca, meu trabalho era mais tranquilo, meu. Agora o negócio apertou. Porque é isso, você não pode escrever sobre cultura sem ler, sem ver filme, sem pesquisar. Imagina, eu faço um material ali de 100 linhas, aí o cara fala assim, o cara fez uma matéria de 100 linhas hoje. Aí você fala assim, tá bom, mas você sabe que para chegar naquelas 100 linhas, o que foi feito? É diferente, por exemplo, de uma matéria de buraco de rua. Pô, tem um buraco na rua, o que você vai fazer? Você vai ligar para a prefeitura e a prefeitura vai falar, realmente, teve esse buraco. Então, assim, não estou desmerecendo esse trabalho, mas eu penso que cada editoria e cada função, fora de redação mesmo, assessoria de imprensa, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem suas dificuldades. Então, assim, quem fala que cultura é moleza ou que esportes é moleza, certamente é uma pessoa que nunca trabalhou nessas editorias, porque é isso, cada editoria, cada segmento do jornalismo, ele tem suas peculiaridades. Então, como você me perguntou, eu tenho uma coluna chamada Falando Séries na Tribuna. Eu tenho que assistir uma série por semana. E às vezes, assim, a Netflix, ela me manda, tô dando a Netflix como exemplo, que é a mais presente, assim, né? A Netflix me manda uma série, fala, Lucas, tô liberando para você a série que vai estrear na sexta-feira. Ela falou, beleza, só que ela me libera isso na terça. E aí eu tenho terça, quarta e quinta para assistir uma série de 10 episódios com 1 hora cada. Só que assim, o Falando Séries não é a única coisa que eu faço na semana. Então, como é que eu vou assistir 10 horas de uma série na semana se eu tenho que falar também sobre o filme da semana, eu tenho que fazer matéria de literatura, eu tenho que ler pelo menos parte do livro ou o livro todo, em alguns casos, e ainda tem a parte de música, que eu tenho que ouvir o álbum das pessoas, procurar entender o que a pessoa quis passar de mensagem ali, ir atrás da pessoa, fazer a entrevista.
Então, assim, não é tão simples quanto parece. Na hora que você pega o jornal e tem um texto de 100 linhas ali, parece que foi uma moleza, mas Fora o que você transcrever falou, entrevista, né? Pegar isso, às vezes, cara, é complicado. Mas eu te falar, é a coisa mais complicada que existe no jornalismo? Não sei. Porque você tem que cobrir o Bolsonaro, por exemplo, em Brasília, deve ser um horror, meu. Você vai para o trabalho, você é xingado 24 horas por dia ali, pessoas querendo te ameaçado, bater, né? É você é complicado. ameaçado. Pô, fazer matéria de polícia, você tem que entrar em contato com a família do cara que foi assassinado, Uhum. sabe? Você tem que ir em delegacia, que é um ambiente super pesado. Então, assim, o jornalismo, cara, não existe moleza. Qualquer coisa que está num jornal, que está na TV, você pode ter certeza que teve um trabalho assim árduo. No nosso caso, que é cultural, cara, exige isso, exige tempo para você ler, para você assistir, para você escutar, para você pesquisar, para você entrevistar, para você transcrever, para você escrever. Então, assim, tem semanas que eu não tenho tempo para nada, cara. É só, tipo, ler, escutar, assistir, escrever, dormir. E aí, no dia seguinte, quando pega o celular achando que pô, um monte de mensagem, as pessoas estão reclamando, pô, você falou disso, mas não falou daquilo. Você vai Uhum. entrevistar fulano? Pô, você não vai me entrevistar? Então, assim, quantas vezes eu não vi, por exemplo, artista indo no Facebook reclamando, eu dei uma entrevista que equivale a 5 páginas e saiu uma página. Aí tem artista que fala assim, o Lucas entrevista todo mundo, mas nunca me entrevistou. Ela falou assim, você nunca veio falar comigo. Como é que eu vou saber se você está produzindo alguma coisa nova? Não vou te entrevistar porque você é um artista. Eu tenho que ter um gancho, Um tem que ter uma gancho, lógico. novidade. Então, mas é isso. É uma ou duas pessoas para mapear tudo em 8 horas por dia. Então, assim, é óbvio que você não faz o seu trabalho em 8 horas, porque você tem que assistir as coisas, você tem que ler. Então, assim, é muito mais do que 8 horas por dia, né? O jornalismo impresso sobrevive quanto tempo? Ou não vai deixar de existir? O que você acha? Cara, deixar de existir, eu acho que não deixa. Pode ter mudanças, claro. Uhum. Pode ser que mude formato, pode ser que mude periodicidade, pode ser que mude uma série de coisas. Mas eu acho que, assim, tem um público. Pode ser que o jornal impresso vire uma coisa mais sofisticada, sabe? Não vai ser... Pô, jornal antes, todo mundo chegava ali na banca, pô, dava R$ 1 ali, pegava o jornal, levava o jornal, todo mundo lia. Pode ser que o jornal fique uma coisa mais para um público segmentado, entendeu? Jornal impresso. Uhum. Mas eu acho difícil acabar. Por exemplo, a Tribuna, a Folha, Estadão, o Globo, tem um público ainda. Não sei se para sempre, sabe? Não, acho que nada é para sempre. Não dá para a gente falar que é para sempre, mas com certeza não é algo que vai acabar mês que vem ou ano que vem, porque eu acho que tem público. Enquanto tiver público, enquanto tiver uma geração que ainda consome jornal, é bem provável que continue, mesmo com a internet, com a notícia na palma da mão ali o tempo todo, né? Uhum. Agora vamos falar um pouquinho da questão dos eventos aí que se abordou, chegou a tentar fazer. Eu lembro que o Blog Hero chegou a promover umas festas, né? Fala um pouquinho dessa experiência e eu queria que você falasse agora também, deixa eu falar do Baixada, do, do, Cultura me do, ajuda. que vai ajudar o pessoal da Vila Gilda, que é a área de menor IDH da região, né? A maior favela sobre palafitas do Brasil, em Santos, mais de 25 mil pessoas vivendo em condições vulneráveis. O Instituto Arte Mundi atua lá, promovendo a inclusão social através da cultura, e vai ser dia 25 de julho, é isso? Isso, Com mais exatamente. de 100 artistas. Então, fala primeiro da experiência com as festas, depois do projeto. Beleza. Eu fiz 3 Blogger Roll Party, né? Que rolaram, acho que 5 anos atrás, 4 anos atrás.
E foi uma experiência, foram 3 ou 4 eventos testes que nós fizemos, com bandas só da região mesmo. E surgiu a partir de um convite do Oliver, né, que era do Aliados, que é um dos donos do Estúdio Rock. E o Oliver falou, Lucas, por que tu não traz as bandas para cá? A gente tem um dia aqui que a casa não funciona, que poderia funcionar, que é o domingo. Então, se você quiser, a gente faz uma parceria. Eu falei, beleza. Aí fechamos esse acordo para fazer os shows lá, aos domingos, uma vez por mês. E só que assim, era um esquema que para mim foi muito desgastante. Eu tinha que fazer a curadoria das bandas, chamar as bandas, preparar a divulgação disso. Assim, eu meio que fazia tudo. Eu falava para as bandas, aqui é o evento tal, que não sei o quê. Aí chegava no dia, era assim, eu tinha 2 opções. Ou ficava com 100% da renda, e aí ficando com 100% da renda, eu tinha que pagar R$ 500 para casa, para pagar os serviços deles, e o restante eu faria o que eu quisesse com o dinheiro. Só que aí, assim, a partir do momento que eu coloco 2, 3 bandas para tocar lá, essas bandas, elas pagam para ensaiar, essas bandas pagam para gravar, pagam para fazer merchan. Então, não tem lógica eu colocar a banda lá e falar, você vai tocar de graça. Então, eu falava com os caras que não podia ser o esquema de 100%, tinha que ser a outra opção. A outra opção era 60% da renda para mim, 40% para casa. Só que esses 60%, o que acontecia? Eu tinha que pegar esses 60% e dividir entre as bandas. Então ficava 20% para um, 20% para outra, 20% para outra banda. E eu não levava um centavo disso. Então, assim, quando chegou no terceiro evento, eu falei pro cara, bom, tá muito interessante, você tá ganhando dinheiro, as bandas também, eu não tô levando um centavo e eu tô me desgastando um monte. Como é que a gente faz agora? Não, eu posso te dar uma porcentagem de bar, posso te dar uma porcentagem sei lá do quê, alguma coisa dá para fazer assim. Aí tá, ganhei um faz-me rir lá, num evento só, e aí eu pensei, bom, esse ainda não é o formato que eu quero um formato onde o público seja presente, eu quero um formato que as bandas entendam o que eu quero fazer, o que o dono da casa entenda, e que eu tenha pelo menos uma valorização por isso, porque eu não vou ficar fazendo evento gratuito onde a casa ganha e eu não ganho. Tipo, eu peguei um dia morto da casa e fiz as pessoas consumirem na casa. Que a pessoa vai lá assistir o show, consome no bar do cara. Então, o mínimo era que eu recebesse alguma coisa por isso. Então, eu tive essas experiências. Tive a experiência do ano passado, no qual eu coloquei 3 bandas da região para tocar no Santos Rock Festival. E aí agora esse ano eu pensei, o que faz sentido na hora de fazer um evento? Tem um apelo social. E eu acho que assim, a pandemia do coronavírus, já deixou como legado que a gente tem que fortalecer ainda mais as ações sociais, porque quem acompanha esse setor, ação social, cultura, sabe que na hora da crise, a primeira coisa que sofre o baque é o quê? É a cultura e a ação social. Como se fosse assim, aquele dinheiro lá que a gente destina para a cultura, para a ação social, vamos cortar, porque aquilo ali não dá para ter esse privilégio, né? As pessoas veem dessa forma. Então você fala assim, o banco continua existindo, as empresas continuam existindo, mas o projeto cultural, o projeto de ação social, ele é muito afetado, demais. E aí tem um agravante, os artistas eles vão ser os últimos a voltar para a vida normal, porque tão cedo eles não vão poder fazer show com público. Então, eu pensei assim, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Eu posso fazer uma ação social. Então, assim, eu vou ter os artistas comigo, assim como eu não vou receber, eles também não vão receber, mas a gente vai fazer de uma forma que quem mais precisa, que precisa mais do que a gente, inclusive, vai receber. Então, foi daí que surgiu Juntos pela Vila Gilda. E aí, assim, eu fui atrás do Arte no Dia, porque trabalhei 4 anos lá,
conheço bem o projeto e falei, a base do Blog and Roll é Santos, e então tem que começar por aqui. Pode ser que depois a gente replique isso em outras cidades, em outras comunidades? Com certeza. Se der certo, não tem por que não replicar. Mas aí eu falei, vou fazer isso. O Zé deu o aval, falou, conta comigo, vamos fazer isso em parceria. Pode mandar bala aí do jeito que você quiser. E aí eu comecei a ir atrás dos artistas. Em 5 dias, eu já tinha falado com 400 artistas para saber a disponibilidade deles. Cara, eu tive um retorno muito rápido, assim. Eu já estou com mais de 100 artistas confirmados. Eu estou fazendo agora uma espécie de montagem desse line-up, né? Como é que vão ser 12 horas seguidas, é isso? Começa... Mas a gente ainda tá vendo direitinho. Eu não posso cravar que vão ser 12 horas, porque essa informação eu vou ter no dia 10 de julho, que foi o prazo final que eu passei para os artistas enviarem os vídeos. Eu tenho pedido 2 músicas para eles, 1 ou 2 músicas. Alguns, por conta do isolamento social, não conseguem nem ir para o estúdio, então os caras estão se dispondo a gravar mensagens apenas. Só que isso é algo que eu vou deixar bem explícito no dia 10 de julho, quando a gente divulgar o line-up completo. Para a pessoa não criar expectativa, igual foi o Together at Home, que os caras colocaram lá, tipo, uma série de artistas, e os caras não chegaram nem a cantar nada, ou cantaram só uma música, e ficaram achando que iam ser shows completos desses artistas, né? Não vão ser shows completos. Vai ser até 2 músicas de cada um, e uma mensagem para a campanha para o pessoal fazer a doação. Então, alguns, como o Evandro Mesquita, o Nazi do Ira, já mandaram os vídeos. Vai ser mensagem mesmo, eles não vão cantar. O Evandro ainda faz uma surpresinha ali no vídeo. Mas tem artistas que estão gravando. Então, assim, por exemplo, o The Ataris, que é uma banda dos Estados Unidos que eu adoro, assim, cara, uma banda que eu escutava bastante na época que eu tinha banda. Eu entrei em contato com o vocalista, nunca tive amizade nenhuma com ele, eu apenas fui lá e falei, olha, é o seguinte, aqui no Brasil está acontecendo isso, a gente tem um projeto social aqui em Santos, fica no DIC da Vila Gilda, essa comunidade está sofrendo bastante com o Covid, porque é muito difícil você fazer isolamento social no DIC da Vila Gilda, quem foi lá sabe disso. Então, a gente tá pedindo o apoio dos artistas e tal, não sei o quê. E o cara falou assim, nossa, não acredito que você tá fazendo isso. Parabéns pela tua iniciativa, tal, não sei o quê. Você tem como me passar mais um pouco de informações sobre o Instituto Arte no DIC? Que eu quero entender melhor o que é o Instituto Arte no DIC. Aí eu mandei um vídeo que a gente legendou essa semana, em inglês. Mandamos pro vocalista do Ataris, o Chris, e o cara, de bate-pronto, já me respondeu com 2 músicas e uma mensagem para Arte no DIC. A gente está colocando aqui embaixo o curta-metragem sobre o Arte no DIC, tá, pessoal? Quem quiser acessar aí, e a página do Arte também. Legal. E aí teve o Me First in Gimme Gimmes também, que é um super grupo de hardcore, que tem integrantes do Lagwagon, NoFX, Bad Religion, as principais bandas, e o vocalista do Me First também aprovou na hora a ideia, falou, eu vou gravar, vou mandar para vocês. Então, assim, eu estou tendo um retorno muito forte. Bandas brasileiras também, Autoramas. É isso que eu ia perguntar, quais artistas já estão confirmados? Tem Nuno Mindeles, Autoramas? Oi? Quais artistas já estão confirmados brasileiros? Autoramas, Nuno Mindeles está também? Nuno Mindeles, o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira. Tem o ex-vocalista do Sambô, tem o pessoal do Biquíni Cavadão, tem muita gente, aí tem muita banda independente, o Garotos Podres também confirmou, a gente está negociando com Supla, a gente está negociando com Dead Fish, a gente vai tentar chegar nos peixes grandes, né? Isa, Ivete Sangalo, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que às vezes o artista... Estamos marcando aqui nos comentários Isa e Ivete Sangalo também, para quem sabe as respectivas assessorias e agências
Com certeza. A Não, gente vai porque, marcar assim, aqui o pessoal todo aqui embaixo. mas tá certo, porque assim, a real é que o pessoal, o artista, muitas vezes, quando ele recebe essa informação, ele se enche de esperança e fala, meu, eu quero participar disso. E é isso que eu tenho sentido, que quando eu chego direto no artista, o negócio acontece. Se eu vou no produtor, o produtor já pensa, será que o cara vai gostar de receber esse convite? Se você vai no assessor de imprensa, o assessor fala, vou passar para o produtor. Será que o produtor... Não, você tem que ir direto no artista ou direto num assessor de imprensa que vai direto no artista, que aí as coisas acontecem. Ou é E alguém da assim, família, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do filho. o Marcão do Charlie Brown confirmou presença essa semana também. O pessoal da Zimbra, né, aqui da região, Zimbra, fiz um show deles Revolver, no. Zebra Zebra. Cara, tem muita gente, são mais de 100 nomes, tem... E eu acredito que ainda vai aumentar muito mais isso. Por E aí, isso como que é eu que acho que vai essa ser? Vai ser pedida segunda-feira... doação? O que vai ser pedido para ajudar lá a Vila Gilda? Como... doações para a gente comprar cestas básicas. Uhum. E essas cestas básicas vão ser doadas para os moradores da comunidade da Vila Gilda. Empresas podem participar e devem participar. E, assim, a única coisa que eu peço para quem quiser participar, empresa, político, celebridade, qualquer coisa, participe ajudando. Então, assim, quem vai falar nos vídeos são artistas, são esportistas, personalidades, pessoas que têm a ver com o assunto. Agora, político, empresa que quiser participar, a única coisa que eu peço é participe fazendo doação, que eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, Uhum. se a empresa quiser fazer uma doação considerável, eu acho justo a empresa aparecer no vídeo, dando o seu depoimento, falando que está ajudando, eu acho realmente importante. Se um político quiser fazer a mesma coisa, idem. Só que, assim, eu não quero o apoio só de querer aparecer, sabe? Não. Quer participar da ação? Doa, porque eu mesmo vou doar. Eu não estou recebendo nada e vou doar, porque para mim o evento vai ser bem sucedido se tiver uma arrecadação forte, uma arrecadação boa. Se não Uhum. tiver, para mim, cara, eu posso colocar 1.000 artistas, colocar até o Mick Jagger para cantar lá. Se eu não tiver uma arrecadação forte, para mim o evento não vai ter sido bem sucedido. Uhum. Show. Então, só reforçando, dia 25 de julho, mês 7, do meio-dia à meia-noite, mais de 100 artistas juntos pela Vila Gilda, que é a região da Baixada Santista com menor índice de desenvolvimento econômico, 25 mil pessoas que vivem sobre palafitas em condições vulneráveis. É um evento bem legal. E aí, mais perto, a gente reforça a divulgação aqui também, né? O Blog em Show. Rua vai divulgar bastante. Parabéns. Lucas, a gente está indo para a Valeu. reta final do bate-papo. Eu só queria perguntar o que mudou na cobertura jornalística com a pandemia, além de home office, ainda mais na área cultural, que os artistas não estão mais fazendo shows com plateias, os festivais não estão acontecendo como aconteciam. Como é que está sendo essa dinâmica aí? O que você falou, né? Home office é uma das diferenças, outra é muitos artistas estão mais acessíveis. Então, antes, eu lembro que para você falar com um artista gringo, por exemplo, vai depender da agenda dele, porque ele está em turnê. Não, hoje, cara, tu quer falar com qualquer artista da região ou gringo, é só você ligar para o cara que o cara vai te atender. Então, assim, facilitou bastante isso. Então, é o home office, a facilitação no contato e quanto à questão das lives, já que não tem shows, eu acho super importante a gente divulgar, até porque boa parte das lives são solidárias, né? São abraçadas em alguma causa social. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar. Eu tenho acompanhado bastante, inclusive a questão de pagamento, né? E falei para eles, se vocês me derem taxa zero, eu fecho com vocês para o evento do Juntos pela Vila Gilda. E eles estão vendo isso com a empresa, lá com os diretores deles, que se eles me derem taxa zero, a gente fecha com eles e o PicPay vai ser a forma de pagamento das doações do Juntos pela Vila Gilda. Então, isso eu descobri vendo as lives.
Então, as lives têm ensinado muito para a gente também. E eu tenho reparado que, assim, se a gente mantiver por muito tempo essa questão do artista não poder se apresentar para público, a gente vai começar a fazer live depois fechada dos artistas, para eles receberem. E Uhum. aí é um negócio que eu já falei em algumas palestras aí que eu conversei com o pessoal. Você tem que fazer esquema de crowdfunding, sabe? Então, assim, o cara quer fazer uma live e ele vai cobrar. Então, ele faz assim, ó, R$ 10 para você assistir minha live. Mas com R$ 10 você só vai entrar no link e assistir a live em primeira mão. Com R$ 20 você consegue mais alguma coisa. Com R$ 50 mais alguma coisa e por aí vai. Até, sei lá, o cara chegar e dedicar uma música para você no show e tocar aquela música que ele nunca mais tocou em nenhum show, ele vai tocar para você e vai falar que essa música é especial, blá, 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 mas na verdade só é especial porque você pagou o valor X lá, que dá direito a isso. Então, eu acho que da mesma forma que está mudando nossa forma de fazer jornalismo, também está mudando o jeito deles trabalharem. E eu acho que ainda vai mudar mais se a gente tiver uma demora ainda maior para a retomada dos artistas, né? Legal. Maravilha, Lucas. Vamos para o nosso ping-pong. Está preparado aí? Deixa eu pegar minha raquete aqui. Tá com a raquete? É o seguinte, eu faço uma pergunta, eu falo alguma palavra, você responde, não pode ficar pensando muito, nem enrolando na resposta, tá? Tem que ser Ah, sucinto. Tá? Vamos lá. Um filme que te marcou? De Volta para o Futuro. Um diretor ou diretora de cinema? Quentin Tarantino. Tá. Um livro? Cara, tem vários. Livro é um negócio que eu consumo bastante. Mas o Rock, uma história social, eu tenho um carinho especial porque é um livro que me deu a base para eu depois ter minha pesquisa sobre música, assim. Claro que literatura antiga é importante e tal, mas esse daí me deu a base para o que eu faço hoje, né? Um jornalista cultural ou crítico musical que te influenciou? Ah, o Lúcio Ribeiro, né? Falei. Legal. Um festival que você foi achando que não ia ser tão legal e te surpreendeu positivamente? Popload Festival. Um que você achou que ia ser sensacional e foi uma decepção tremenda? Campari Rock. A melhor entrevista que você já fez foi com quem? Elza Soares. Olha, legal. O melhor CD que você já escutou, álbum musical? Exile on Main Street do Rolling Stones, E o 72. pior? Cara, eu acho que todos do Raimundos. Todos? O Digão andou postando umas asneiras aí, né? Pelo amor de Deus. Um artista que você foi entrevistar, que você era fã e de repente te decepcionou pela postura pessoal e tal. Que eu era fã, não, mas um cara que eu achei um tremendo babaca foi o Geraldo Thomas, diretor de teatro. O cara mais babaca e estúpido que eu já entrevistei. Uma música? Andy, do Rolling Stones. É fã do Rolling Stones, né? Deixa eu ver o que mais. Uma reportagem que você produziu, escreveu, que você olha e teve um orgulho, assim, de ter feito. Cara, boa parte do que eu produzi em Petróleo e Gás. Porque quando eu estava em Petróleo e Gás, eu toda hora cutucava a Petrobras com fatos e os caras iam pedir minha cabeça. Então, eu tenho muito orgulho disso. E eu estou vivo ainda. Tá vivo é ótimo. O que é o jornalismo? A busca pela verdade e pela imparcialidade. O que é o rock? Rock é minha paixão. O que é a arte?
A arte é o nosso principal alimento, cara. Você vê isso agora na pandemia. Sem arte, a gente estaria muito pior. Tá, Lucas por Lucas. Não vale falar que é fã do Supla, hein? Do Supla. Um cara divertido. Cara divertido, simples assim. Fica à vontade para deixar algum recado para quem está acompanhando a gente aqui. Queria agradecer todo mundo aí que está acompanhando, agradecer o Azenha mais uma vez pelo convite. Eu sou um cara que gosta de falar bastante, então quando as pessoas me convidam para falar, eu fico feliz. Eu sou um pouco tímido com câmera, né? Mas faz muito tempo que eu não apareço assim em câmera, então achei que seria uma oportunidade boa, ainda mais falando com um amigo que eu já conheço há tanto tempo. O Azenha, eu conheço, sei lá, eu era criança, ele já era velho, mas era criança. Não é tanto assim. Queria mandar um abraço para o Matheus Kremp, o irmão do Lucas, que foi quem eu conheci primeiro, depois acabei conhecendo o Lucas aí, né, na época dos shows de rock e tal, quando ele escrevia sobre rock. É muito legal ver que naquela época você já escrevia sobre música, né? E eu estava começando com a banda um pouco depois daquele período. Então, assim, é muito legal ver que, sei lá, 20 anos depois, ou quase isso, você segue no jornalismo cultural. Eu também estou no jornalismo cultural agora. Então, eu fico muito feliz de ver. Você tem um trabalho muito bom, assim, tudo que você faz aí. Você é um cara que faz com muita paixão, principalmente o cinema. O cinema é algo que você domina muito bem. Obrigado, Lucas. A recíproca é verdadeira. Brigadão. Pessoal, esse foi o Lucas Krempel. Deem joinha aí, comentem. Vou estar colocando todos os links possíveis aqui. Inclusive, a gente vai divulgar também a página do The Bombers, que é a banda do Matheus aqui, deixar o link para o pessoal. A minha banda não divulga não, porque eu escondi. Mas a tua banda existe ainda? Não, porque eu escondi, né? Os registros estão escondidos. Quem quer tem que pedir com... Tipo, Lucas, pelo amor de Deus, deixa eu escutar. Aí eu penso, faço uma análise e mando. Então, peçam aqui embaixo nos comentários que ele manda. Pessoal, só reforçando então o convite, quinta-feira eu vou conversar com a Andrea Paspini, diretora, cineasta do filme Fiel, do documentário sobre o Corinthians, os melhores anos de nossas vidas. É uma profissional aí que já ganhou vários prêmios do Brasil afora. Vai ser às 7 da noite. No sábado, a conversa vai ser com o ator, diretor e produtor Paulo Betti, dispensa apresentações. A gente vai falar sobre a carreira dele, sobre o Fera na Selva, que é o último filme que ele dirigiu e atuou e produziu, sobre o curso que ele tem dado online. E na outra quinta eu vou conversar com a Sabrina Fidalgo, cineasta, atriz também, uma carreira maravilhosa aí percorrendo festivais. E as lives a gente vai divulgando semana a semana. Lembrando que é sempre importante que vocês deixem seus likes aqui, comentem, indiquem, compartilhem, para a gente divulgar esse nosso trabalho. Lucas, brigadão aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Vou desligar aqui. Valeu. Tchau, tchau.